exercícios. Eu coloquei bastante exemplos na apostila, vou seguir por ela e o que mais for chegando, tá? Também é uma passada rápida, né? Porque são muitas cartas. O relógio mais cavaleiro. Isso já dá uma ideia de velocidade. Por que velocidade de tempo? Tempo correndo rápido, tempo passando rápido. Por quê? Porque o cavaleiro é isso, né? Ele é ação, ele não é paradez. Ele é ação. E aqui o tempo acelera ainda mais a velocidade do cavaleiro. Se você tá jogando, né, e aparece o cavaleiro, você já vê que ele traz a velocidade para o jogo. E aí, ao lado da carta tempo, tá puxando diretamente a questão do tempo para a tona. O tempo aqui é rápido, as coisas vão acontecer rápido. A carta número 1, abrindo o jogo, abrindo o tempo, trazendo novidades rápidas, uma ação imediata que requer, aí pode estar requerendo do consulente que haja imediatamente. É um avanço de tempo também, as coisas que estavam paradas podem dar um salto, aí um pulo, aí começar a se movimentar, tipo assim, o canal, né? Prazos e agendas, falando de prazos, se apressar, pedindo pressa também, ou lembrando sempre do tempo, da época que você está analisando, né? As coisas podem ter acontecido, estar acontecendo, ou pode estar numa posição de época futura onde acontecerão. Então, aí, de acordo com o método, com a pergunta, com as convenções que você for fazer. Convenções é aquilo que você vai estabelecer antes de jogar para determinadas cartas. Por exemplo, marcar pessoas, né? Antes de jogar, você já marca. Outra coisa, outra convenção, você vai ler como baralho cigano ou como Lenormand? Baralho cigano e Lenormand, são a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa, mas tem umas cartas que são vistas de uma maneira diferente. A gente vai ver aí pra frente quando chegar a hora delas. Aqui falamos de cavaleiro. Então, a combinação indicando que novidades estão chegando em breve, tudo em breve aqui. A brevidade, aquilo que quando é bom a gente gosta, né? E também dizendo ali que as coisas estão andando rápido, né? Há um processo, está andando, vejo movimentação. O que estava estagnado lá já começa a se movimentar. Indica que é o fim daquilo que estava parado também. E a velocidade, as coisas acontecendo muito rápido. Já falei, né, sobre a ação imediata, a necessidade de uma decisão também. Se a pessoa precisa decidir alguma coisa, decida logo. Decida logo, porque o tempo aqui está em questão, ele está passando, né? Uma oportunidade também que pode. O relógio sempre vai trazer também a questão da oportunidade. Porque, sendo que a gente utiliza o relógio para uma questão de organização diária, de tudo que a gente está fazendo, então parece, o tempo ele traz com ele, como ele não para, ele traz também oportunidades. E aí, aqui essa combinação mostrando que é uma oportunidade passando que não pode, de repente, ser perdida, né? Sabe aquele ditado? Tem um ditado assim, eu moro no sul, então temos aqui um ditado assim, o cavalo está passando encilhado. Que é para pegar e monta no cavalo, senão ele vai passar, né? Tem uma variação desse ditado, que é o cavalo passa encilhado uma vez, quer dizer, não pegou azar, né? Então, uma oportunidade passando aí também. Cuidado, né, com os prazos, compromissos, uma data aí marcada, ou aqui, né, se aproximando ali, vamos supor que estivesse na festa, se aproximando ali uma data, uma coisa que foi marcada no tempo, se aproximando uma agenda, né? Porque, assim, o que você estudar nessa combinação aqui, faz o exercício, inverte, né? Faz assim, inverte e vê o que vem para você. Aqui, para mim, no caso, já vê que tá chegando um prazo aí, chegando uma coisa que foi marcada, que foi agendada, né? E tá na hora de, se tem uma velocidade, tá na hora de acelerar um pouquinho mais, as coisas avançando no tempo também. Tem que, e tá vindo também, aqui ele até, de repente o tempo depois, o relógio depois, ele até desacelere um pouquinho o cavaleiro em algum aspecto,
Ele pode acontecer, eu tô cheia de sombra, né? Eu vou resolver isso com o tempo, né? O que importa aqui é o conhecimento. Veio assim que também para mim ele talvez desacelere um pouquinho, né? O cavaleiro vindo aqui, cavaleiro bem apressado aqui, ele vem apressado, mas aqui que eu digo é invertendo as cartas, porque tem gente que não tá olhando a tela, tá aí costurando ou fazendo alguma coisa, né? E então não tá olhando a tela. Ao tempo depois do relógio depois do cavaleiro pode até desacelerar um pouquinho ou é a chegada de um compromisso, alguma coisa assim. Essa combinação de cavaleiro e relógio, o relógio com o cavaleiro, se ela cair em uma posição de método, se você tem um método onde tem ali uma posição negativa para mostrar o que está acontecendo de desfavorável, ela vai, a gente diz que ela está negativada, então naquele ela tem que ser lida de forma invertida, então é que já seria um atraso, né? Já seria um tempo ali, uma coisa que, como ele dá velocidade para o cavaleiro, seria uma coisa que passou, uma oportunidade que passou ali, a pessoa de repente nem percebeu. E quando também pode estar mal aspectada, mostrando um jogo ali totalmente desfavorável, daí é lido de forma que vai aparecer para você de acordo com as outras cartas no jogo, você vai saber. Só a prática, né? Então, depois eu faço uma geral de resumo aí no final. Vou tentar fazer vídeos de 10 em 10 cartas, mas não sei se é possível. Relógios mais trevos, eu também tenho que às vezes fazer um comparativo, né? Relógios mais trevos já é diferente. É aquele. Primeiro, porque o trevo, nós estamos aqui falando em Lenormand, onde o trevo é lido como boa sorte. E você pode também tratar de baralho cigano, né? Querer escolher, convencionar aquilo que eu chamo de convenções. Antes de jogar, você já disse que você vai ler os trevos como pequenos problemas. Então, é uma coisa convencionada antes de começar a jogar. Não dá para decidir na hora, você tem que meio que saber como que você quer ler a carta. Eu gosto muito de ler ela como Lenormand. Mas quando eu tô lendo um baralho cigano, que daí já mostra até o desenho diferente, né? Tem um que é muito legal, que tem umas pedrinhas no caminho, assim, outros que tem uns toquinhos de árvore no meio do rio, assim. Então são pequenos percalços, né? Daí eu já leio mesmo conforme o deck. E também isso não é engessado, tá? Você pode escolher o que você quiser, porque quem quiser ver pequenos problemas e ter que apelar para a imaginação, esse que é o problema, né? Mas não precisa, né? Porque é só olhar e dizer, meu gramado tá cheio de trevos, isso tá um atrapalho, né? É um pequenos atrapalhos, os percalços, as coisas. Mas, em Lenormand, é achar aquele trevo de 4 folhas no meio dos outros trevos. No meio de tudo aquilo, um trevo de 4 folhas. Pense na sensação de achar o trevo de 4 folhas. É uma sensação muito boa. É uma surpresa, uma coisa boa. Então, ele é uma coisa favorável, uma carta de sorte aqui. Pequenas oportunidades, soluções rápidas para as coisas, aquilo que vem, uma superação assim repentina, né? Uma coisa que, né? Então, é isso que a carta do tempo ainda faz junto com os trevos. Ela vai dizer que uma oportunidade vem ali num curto espaço de tempo. O que eu quero dizer com uma oportunidade num curto espaço de tempo? Quer dizer que ela veio e passou, veja bem, com o cavaleiro passando rápido a oportunidade, pega, né? E aqui é de repente, é de supetão, você não vê ela passando, você dá de cara com a oportunidade. Você não vê, você não percebe ela passando, você simplesmente dá de cara, como eu falei, lá o cavalo está passando pronto para você montar. E aqui, de repente, você está fazendo, de repente aparece o cavalo pronto. E também, assim, olhou para o lado, voltou, o cavalo não está mais. Então, é uma oportunidade rápida. Essa é a diferença de relógios com trevo e relógios com cavaleiros. Com cavaleiro. É uma sorte rápida, né? Uma oportunidade ali, um golpe de sorte de uma forma inesperada, muito breve, porque ela já é breve por si só. E ainda junto com o tempo já está mostrando mesmo, está mostrando na cara da pessoa
que vai pintar uma coisa, né? E é rápido por causa que o trevo ele é uma planta. Você colhe a planta, ela já esvanece. Ah, mas é uma planta perene, tá sempre se renovando. Sim, mas as folhas velhas ficam para trás, elas têm um tempo e para vir as folhas novas. Assim como se você estiver lendo em baralho cigano, os pequenos problemas ali bem passageiro, vai vir, olha bem o português, né? Virar um tropeço rápido ali, vai dar um tropeço, vai pintar um problema ali que você vai ter que resolver rapidamente, não pare, que é como se fosse tropeçar pelo caminho, tá? Então essa é a ação que ele tem, uma solução imediata também, sabe quando você esquece alguma coisa e não acha, de repente, vem na cabeça? É isso aqui, ó, o tempo junto com os trevos, não sai, né? Uma solução imediata, uma coisa que tá te incomodando, de repente, pruft, resolve. Aproveitar também o momento, aí que tá. Aqui, não quero dizer aqui porque às vezes você não tá olhando para a tela. Relógios com o cavaleiro é a oportunidade passando ali, né? Pega o cavalo, monta, vai, aproveita, em questão de oportunidade, né? Pode ser somente a velocidade do tempo. Então aqui o tempo tá passando e aqui é uma coisa que vem, acontece e já, ou tu pegou ou tu não pegou. Então essa é a diferença, porque são cartas velozes. São cartas velozes, mas trata-se de uma velocidade diferente. Então, aproveitar o momento, ficar atento, uma janela ali, né? Abriu-se uma janela de oportunidade, ela não vai durar muito, aproveite, porque aqui nos trevos, a janela abre a oportunidade, você tem que ficar ligado, tá dizendo para ficar ligado que, né, o tempo vai te mostrar que alguma coisa vai acontecer. E já com o cavaleiro, o tempo mostra que as coisas estão acontecendo numa velocidade rápida, que se você ficar parado, você pode, se você estiver devagar e as coisas acontecendo rápido, como é com o cavaleiro, você pode perder a chance de ir junto, né? De aproveitar aquela velocidade, ou também não perceber algumas coisas. E com os trevos, se estiver olhando para o outro lado, já não vê mais a sorte, a oportunidade, tá certo? Dá para perguntar mais, mas tem muitas cartas. E queria também fazer um exemplo puxando a terceira carta. Quem sabe futuramente a gente sorteia algumas cartas, né? Porque daí com todas. Adoraria. Relógios com um navio. Eu não sei se eu vou conseguir fazer vídeos de 10 em 10, tá? Se não, põe mais vídeos, porque fica melhor também. Até me diga aí o que você acha. Porque às vezes você vem aqui para o canal procurar o vídeo de determinada carta e eu já coloco no título, ou então de 10 em 10 talvez fique mais complicado para procurar. Até porque daí eu tenho que acelerar demais, aí eu fico cansada. Eu não tô fazendo isso para me cansar, tô fazendo para estudar e para ajudar. Relógios mais um navio. Agora, eu acho que tu vê que a energia da carta puxa, né? Puxa a gente até a gente falar. Eu vejo o relógio navio já. Calma, calma, paciência, vai dar tudo certo. Esse aqui é o famoso vai dar tudo certo. As coisas estão acontecendo devagar, fica tranquilo, mas com os lírios, né? Aqui significa assim que as coisas estão acontecendo, mas é um processo que leva tempo. Não é assim, as coisas não vão se resolver na velocidade que você imagina, mas vão se resolver, se resolverão, ou num passado, né? Numa época passada. Nossa, a coisa se estendeu, né? Essa viagem foi muito longa, as viagens longas também. É uma coisa significativa nesse sentido aqui. Porque o navio em si, ele pode falar também de comércio exterior, né? Porque no passado o comércio era feito todo pelos navios. Então, cuidado nos jogos aí de coisas financeiras, que o navio também indica um vai e vem de coisas, vai e vem de encomendas, comércio. Olha aqui uma encomenda demorando para chegar, uma encomenda que está vindo talvez do exterior, talvez demorando, levando um pouco mais de tempo para chegar do que o esperado. Me veio um exemplo agora dos trevos, né? A encomenda chegou e você não percebeu, ela
voltou pro destino. Chegou a Amazon, chegou, você não estava em casa. Tipo assim, mas nos trevos, a Amazon chegou para entregar o teu tarô e você tinha ido ali na esquina e quando voltou já não dava mais. Sabe essa situação, se for negativado? Ou então, se for positivado, você acabou de chegar em casa e o entregador da Amazon chegou. Se você não se tivesse atrasado um pouquinho aqui, olha, a coisa acontecendo no tempo certo, na hora certa. Sabe? Aquela combinação que tinha que ter. Assim, olha, as coisas você vai acontecer exatamente quando tem que acontecer. Os trevos. Você chegou em casa, botou o pé pra dentro, estacionou na frente da tua casa, o entregador da Amazon estacionou junto. Né? Se ele tivesse chegado um minuto antes, já não achava ninguém em casa. Então é isso aqui que é com os trevos. Com o cavaleiro, eu gosto de fazer comparação, para você entender bem, né? Também não adianta passar correndo, como eu fiz antes, e a pessoa não conseguir entender. Como o cavaleiro, se apresse, porque a sua encomenda Amazon está vindo rápido. Está vindo, se apresse. Pode ser que, se você não se apressar, pode ser que você não veja. Entendeu? Muito bom. Muito bom. Estávamos aonde? Na carta relógio, foi para lá. Relógios e navios. Uma viagem, né, também, o que ela indica mesmo é que as transformações estão acontecendo, seja em que área for, exige paciência. Para a pessoa realmente, seria uma combinação também que tem a ver com persistência. Porque ela fala que vai dar certo, mas tem que persistir. Não adianta, esse navio não pode parar, né? E o tempo também não espera por ninguém, a coisa vai continuar a acontecer, né? Você tá no navio, você pode até ir devagar, mas você vai. E não há atalhos também, tá? Com o cavaleiro pode mostrar que um atalho, um salto no tempo por causa de um atalho, que a pessoa economizou um tempo. Você vê quanta coisa, quanta riqueza com essa carta do tempo dos relógios. E aqui, com o navio, os relógios mostram que não tem atalhos. O navio vem pelo rumo que ele tem que vir. Imagina um navio, ele tem uma rota de saída e uma rota de chegada. É muito difícil alguma coisa realmente impedir um navio. Né? Se ele está vindo devagar, por exemplo, aparece a carta da montanha depois, o navio realmente é alguma coisa muito grande para impedir o navio. Agora, uma carta, se você estiver lendo o baralho cigano, uma carta que mostra pequenos percalços, pode até atrapalhar um pouco, mas nada vai impedi-lo de chegar no destino, a menos que uma dificuldade muito grande. Então, é um progresso lento, mas ele é constante. Então, ele vai falar também tem um outro aspecto aqui, como isso é um processo lento, um progresso lento e constante, se tiver uma carta de pessoa, né, uma pessoa que está progredindo, é um progresso lento, faz tempo que está andando devagar, mas está indo, uma pessoa ali com paciente, trata se for um aspecto, se você tiver um método que as cartas vão mostrar a qualidade da pessoa, realmente uma pessoa aqui de paciência, alguém que tem paciência, que faz as mudanças, mas que leva um tempo nessa transição, ou alguém que está se mudando e tá empenhado numa mudança, numa transição, num progresso, até mesmo uma mudança mesmo de lugar, de morada, alguma coisa, né? Dependendo também das outras cartas, ela vai trazer isso sem atalhos, tudo no seu momento certo. Pode indicar uma pessoa mais velha, de mais idade também, né? Alguém que já avançou bastante, né? Uma pessoa que o tempo ali diminuto, né? Passando devagar para uma pessoa que já não faz as coisas por ação, não faz mais as coisas com a mesma velocidade que fazia. O tempo ele vai atrasar, o navio já é uma carta lenta, então o tempo, a carta relógio junto com o navio, ele atrasa ainda mais aquilo. Então ela é uma carta de realmente paciência, uma combinação de paciência.
Vamos ver a casa. Relógios com casa. Acho que 10 cartas não vai dar pra fazer. Vou ter que fazer de 5 em 5, tá? O que me importa aqui é prosseguir. Fazer um progresso lento, mas firme, consistente. Olha aí a combinaçãozinha. Relógio mais a casa. O que a casa representa? É o lar, a família, segurança, a sua estrutura, estabilidade pessoal, o conforto, a proteção, tudo isso. Então, aqui o tempo de estabilidade, o tempo junto com a casa, é uma estabilidade que vem a longo prazo. A longo prazo. Por que o tempo aqui pede paciência? Porque, no geral, eu falei no primeiro vídeo, quando você olha assim, nossa, não faz muito sentido, alguma coisa assim, ela sozinha, ela longe das cartas de velocidade, digamos assim, ela fala sobre o tempo estendido um pouco mais, o tempo sendo importante. Então, aqui um tempo é importante. Então, é um tempo aqui de autopreservação também dentro de casa. Tá passando um tempo se estabelecendo, um tempo em família, tirar um tempo para a família, uma estabilidade a longo prazo, né? A construção de uma base sólida, ter paciência para construir alguma coisa, uma família realmente consolidada, sendo necessário, pode estar puxando para ser necessário ali assuntos de família, tirar um tempo ali para tratar de assuntos de família, para tratar de questões familiares, ou um tempo reformando a própria casa, aquela interpretação literal, que às vezes é aquilo mesmo, né? Às vezes não tem um sentido de estabilidade, às vezes tem um sentido de casa, de estrutura, ou uma casa também antiga, uma casa velha, uma casa antiga, uma casa já que tem tempo que tá ali. Raízes duradouras, também, embora raízes a gente fala na árvore, mas a casa ela é a estabilidade, aqui é raízes no sentido de segurança mesmo, estrutura duradoura, uma coisa que foi feita para durar tempo aqui, né? Uma casa sólida. Se for literalmente uma casa antiga, for literal uma casa, né? Antiga, e se for num sentido mais sutil, seria uma estabilidade ali, estabilidade aqui, um prazo, um tempo para se estabelecer também em alguma coisa. E também rotina. Também é uma carta para ter paciência e criar um pouquinho de rotina, não pode se atrapalhar. A casa ela é sólida, ela é firme, ela é a estabilidade da pessoa, ela é a segurança da pessoa. Aí o tempo trazendo que uma rotina é importante. Seja paciente com os assuntos domésticos, quem sabe, porque o relógio fala de organização, sempre lembre disso. Oportunidades e organização. Então, organização na casa é um tempo que são outras palavras para passar um tempo cuidando da casa, um tempo em casa. Olha quanta coisa dá para fazer. E é um tempinho ali parado consigo mesmo também, né? Embora a carta da torre também vou falar de um tempo refletindo, aqui é um tempo se estabelecendo, arrumando as coisas. O relógio ele organiza, então arrumando a casa, reorganizando as suas coisas, reformando, cuidando das suas coisas, né? E tudo aquilo que eu já falei para não ser prolixo, a gente acaba repetindo, mas é isso mesmo. É sentir o que a combinação significa. E olha quanta coisa boa o tempo traz. Eu vou fazer a árvore e vai ser a última combinação, vai ter que ser de 5 em 5, gente, para eu ir no meu ritmo. Eu não quero, eu tô assim bem afim de fazer as coisas para você aproveitar mesmo, né? Porque tem tanta gente que me pediu essas cartas que eu quero mesmo que essas pessoas aproveitem. Aí aqui o relógio com a árvore. Eu já estava falando de enraizamento com a casa, mas em outro sentido. Porque a árvore também, ela tem vários sentidos, né? E um deles é saúde,
Não podemos esquecer disso. A árvore precisa ser saudável, vitalidade, um crescimento gradual. Quanto tempo leva uma árvore para crescer e dar frutos? Quanto tempo leva uma árvore para crescer? Alguém precisando de tempo para se desenvolver, para crescer, ou já é tempo de crescer, alguém amadurecendo, né? Uma situação fazendo com que alguém também amadureça. E ela traz ali as coisas da vida ali, a saúde, crescimento também pode ser, esse crescimento, esse amadurecimento pode ser simplesmente um crescimento pessoal mesmo, desenvolver suas próprias coisas e ficar feliz com isso. Tudo isso exige tempo. Ficar bonito como essa árvore, firme como ela, lembre que a árvore que ela tem para cima, ela tem para baixo do chão também. Né? Tem aqueles desenhos assim que a raiz às vezes é maior do que está em cima. Então, leva muito tempo. Combinação de paciência, de cuidado, de saúde, cuidar da saúde para poder chegar lá. É alguém que pode estar negligenciando ali com o seu crescimento, cuidando de si. Nada daqui acontece da noite para o dia também. Né? Se for termos alguém perguntar de tempo, nossa, né? Você já pode olhar. Aqui não acontece da noite para o dia uma árvore ficar assim. Então precisa, é um momento que é preciso de paciência, persistência. Muitas vezes passam estações, perde todas as suas folhas, readquire, vem a época dos frutos, né, que é quando está gerando seus filhos, e depois já não tem mais, aqueles frutos são colhidos, né, aquela produção que você fez, está na hora de colher, está na hora de colher frutos daquilo que você plantou, são as coisas que plantamos também. Fala de passagem do tempo para crescer, né? De forma saudável, estável, seja em que aspecto for, tanto de familiar como amor, como saúde, bem-estar, valor financeiro e, né, aquela puxa ali realmente para o tempo que a pessoa passou para desenvolver. Chama a atenção para isso, essa combinação dos relógios junto com a... Claro que a árvore, você vai dizer, mas a árvore sozinha já vai falar de tudo isso que você disse, sim. Mas acontece que com os relógios, ele puxa exatamente a atenção para o tempo que foi gasto fazendo isso. Então, tem que valorizar o tempo de alguém. O tempo que alguém está gastando para produzir, o tempo que alguém está investindo para poder oferecer aqueles frutos, o tempo está sendo gasto, o tempo está sendo ofertado e o tempo para ficar saudável, exigindo ser uma questão aqui de saúde, um tempo de cura, vai falar ali do tempo para ficar bem, para se curar. E é um crescimento lento, constante, exige esforço, exige horas, exige, né, um projeto. A pessoa ficou um tempo ali tratando ali, às vezes, de um concurso, estudando. Olha o tempo que a pessoa investiu para poder hoje ter alcançado aquilo que ela alcançou. Há um professor, né, alguém que hoje ensina, investiu muito tempo, estudou muito para chegar lá. Um tempo, aquelas questões familiares que a árvore traz também, que são assuntos de família, ela traz isso, né? Por causa da árvore da vida, a árvore da vida, então, não dá nem para falar, porque daí eu tenho que trazer estudos de Kabbalah, que eu nem sou qualificada para isso, eu sei o tanto que eu posso saber para entender, mas nada para ser abordado. Você pode estudar muito a árvore da vida e utilizar essa carta, né, para o sentido que você encontrar. Aqui também podemos falar de árvore genealógica, por isso que fala de família, de coisas, família antiga, avós, avós, ancestrais, questões familiares, questões de herança, coisa que vem de longa data, coisa de família que vem de longa data. É tudo assim, chama atenção para o tempo daquilo. Se você está falando da família, é uma família, uma coisa que acontece há muito tempo, que é o tempo que levou para chegar ali, para ter aquela questão, coisas que precisam de tempo para ser compreendidas, que precisam de tempo para se desenvolver.
paciência com a própria saúde, tem bastante a questão da saúde quando a gente estuda essa combinação. O tempo de cura, né? Por causa disso, o tempo de cura é o tempo de recuperação, porque ela leva tempo. Às vezes a árvore fica, né, no inverno ela fica sem folhas, ela fica sem frutos, depois ela vem, por isso que ela tem essa coisa de cura também. Então é um tempo para se recuperar. Ela precisa de tempo, precisa passar quando a árvore perde as suas folhas, mesmo aquelas que não dão frutos, ela precisa que uma estação inteira passe, aqui o círculo, né? Precisa de uma estação inteira passe lá atrás, né? O crepúsculo, né? Aqui chega cogumelinhos desenvolvendo aos pés dela, ela é linda, né? E aqui os pássaros, ó, né? Que são também aquela família que ela tá em volta já, né? Porque ali já é um avô, também pode estar falando de uma pessoa, uma ancestral, uma pessoa mais antiga da família, né? E aí fica os familiares mais jovens orbitando, falando. E é um tempo mesmo de família, um tempo de cura, um tempo de recuperação. Paciência consigo, paciência com o crescimento. Ah, ó, quer ver? Deixa eu trazer de novo a do navio. Gostei. Eu gosto quando aparece uma comparação. No navio, é o tempo para as coisas chegarem, acontecerem, né? E na árvore é o tempo para o desenvolvimento acontecer, para a cura acontecer. No navio, né, é uma coisa, um progresso, uma transformação, um progresso lento também, né? Mas a árvore, ela vem falar mais como um tempo investido ali nesses aspectos que eu falei. Um crescimento, em desenvolvimento e crescimento, não em progresso, mas em crescimento e desenvolvimento, entende? Bem a diferença, acho que ficou claro, né? Se não ficou, pergunta. Mas eu trouxe essa comparação por causa disso, porque as duas são de paciência, mas essa aqui é paciência para desenvolver, e essa daqui é paciência para as coisas acontecerem. É bem diferente. Mais uma paciência consigo, paciência tratando aquela literalmente, né, é um tempo para a natureza. Né? Sempre tem que trazer a interpretação literal, né, que isso é muito jóia. Né, tirando um tempo para ficar numa árvore, outra coisa. Aqui, tendo aqui a árvore da vida, né, tratando de questões esotéricas, o entendido da Kabbalah vai mas eu já falei, eu não vou falar sobre isso, mas assim, ó, eu posso dizer assim, que tem um negócio que a árvore, para quem, pessoal aí, todo mundo aqui que estuda carta talvez seja um pouco ligado nessas coisas, né? Uma árvore, ela alinha, ela tem um poder, ela tem uma capacidade de alinhamento de chakras, tá? Daí tem essa árvore aí que me lembrou de falar sobre isso por causa das bolinhas, né? Que me lembrou os chakras. Então, ela tem um poder de alinhamento de chakras. Então, quem sabe não tá na hora de buscar uma cura junto à natureza, uma cura energética. Essa carta é energia pura. Eu não sei, quanto mais eu olho para ela, talvez arco-íris e círculo aqui. Alinhamento, né, de chakras junto à natureza mesmo, um alinhamento energético, um abastecimento da própria energia junto à natureza, junto com, né, aproveitando todo aquele equilíbrio que a natureza traz. Aqui fala de cura, né? Então é isso também. E um tempo em família e questões de herança. Se tiver o peixinho junto, e aquela herança que não vai, né? E daí, outra coisa, né? A montanha, né? Que é a carta da justiça. Que processo que não anda, né? Mas enfim, né, meu bem? Querido estudante, querida estudante, eu espero que você tenha aproveitado. Não tenho como fazer de 10 em 10, tá? Agora, eu acho que nem precisa do resumo, porque eu fiz, né? Mas enfim,
Carta do tempo com o cavaleiro. As coisas passando, acontecendo bastante rápido. Relógios com os trevos. A oportunidade, um golpe de oportunidade, um golpe de sorte, pintando um momento favorável. Com a carta da casa, um tempo de organização, um tempo em família. Com o navio, eu ainda tinha ordem mesmo, né? Com o navio, é um tempo, uma viagem prolongada ou as coisas progredindo lenta, mas consistentemente. E com a árvore, um tempo de cura, um tempo de desenvolvimento, paciência com todos esses aspectos aqui, tá bom? Certo? Um grande abraço, eu espero que você goste, eu espero que você se inscreva, eu espero um monte de coisa. Um beijo, tchau, tchau.